Dos 65 imóveis que eu administro hoje na plataforma do Airbnb, metade deles são estúdios para locação. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens de você hoje comprar um estúdio, mas também vou compartilhar algo que pode ser bem interessante de você investir. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 60 acomodações por temporada através de plataformas como Airbnb, Booking.com e eu tenho vários estúdios no portfólio de imóveis da minha empresa. E também ensino anfitriões por todo o Brasil a ganharem mais e trabalharem melhor. Para a gente começar com os temas, com 5 motivos, eu antes queria convidar você a se inscrever neste canal aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo para que você possa receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E aqui, olha só, você ouviu o barulhinho? Legal, né? Quando vem aqui o meu @Rômulo Vilela no Instagram, então me acompanha lá nas redes sociais. Então vamos para os 5 motivos pelos quais você não deve investir em estúdio. Mas isso da minha percepção, você faz o que você quiser, mas hoje, com a experiência que eu tenho aqui em São Paulo, pelo menos especificamente, 5 motivos para que você não compre estúdios e porque isso hoje é um mau negócio. Primeiro motivo, os preços estão exorbitantes. Vou te dar um exemplo, vou te contar uma história. Recentemente eu fui conversar com um proprietário que não estava satisfeito com a rentabilidade do estúdio que ele tem e uma outra empresa faz a gestão desse estúdio. E aí eu perguntei para ele, entendi, você tá ganhando quanto? Tô ganhando ali R$2.000 por mês, 2.000 e pouquinho, às vezes 1.800 e tal. Eu falei, legal. E aonde que esse estúdio está localizado? Tá em Pinheiros, um bairro legal, um prédio bom, perto do metrô, tudo legal. Eu falei, ok, e quanto que você pagou por esse estúdio? Paguei R$600 mil. Só aí eu esperei ele falar tudo que ele tinha para falar, por que ele estava insatisfeito com a gestão, etc, etc, etc. E eu falei assim, olha, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu te fale outra coisa? Ele falou, não, pode falar a verdade. Eu falei, cara, você pagou muito caro por uma propriedade que não vale o que você gostaria de receber no aluguel. Porque imagina só você pagar por um estúdio de 25 metros quadrados R$600 mil. É muito dinheiro. Quer dizer que o estúdio como um todo é um mau negócio? Não necessariamente. Mas pelo preço errado, várias coisas podem ser um mau negócio. E eu conheço várias pessoas que compraram propriedades com um preço muito bizarro, assim. Teve uma vez que eu já administrei um estúdio bem pequenininho no centro de São Paulo, de um prédio retrofitado. O que é um prédio retrofitado? É um prédio velho que tinha lá, alguém foi lá, botou um dinheiro, deixou ele bonito e revendeu aquelas unidades. Comprou o prédio inteiro e revendeu as unidades. Então, esse prédio que foi retrofitado, por exemplo, eles estavam vendendo unidades de 20 metros quadrados, bem pequenininho, porque era um hotel antigamente, e eles refizeram aquele prédio para vender como apartamentos e estúdios pequenininhos. A venda, isso era 5 anos atrás, estava por R$440 mil um estúdio de 20 metros quadrados, praticamente um quartinho de hotel ali. Até aí o projeto é legal tal, mas R$440 mil em um investimento que trazia ali no máximo R$2.500, no máximo R$2.500, na minha visão não vale a pena. Isso eu tô falando em São Paulo capital, em que hoje virou moda você fazer estúdio, você ter acesso a estúdio. Então eu não vejo hoje, dentro desse escopo, a vantagem de você comprar um estúdio por esse valor, por valor de 600 mil, 500 mil, 400 mil, eu acho que no máximo, talvez gastar ali 250 a 300 mil reais no estúdio, que eu já acho salgado, mas eu acho que é um limite bem razoável para que você invista no estúdio sem pagar muito caro, porque não adianta você pagar uma baita grana para você ter uma rentabilidade mais baixa. No final das contas, o problema não é o estúdio, mas é que o estúdio, por ter a metragem quadrada menor, ter uma manutenção menor, etc., ele dá uma boa rentabilidade. Só que não é porque ele dá uma boa rentabilidade que você vai pagar a qualquer preço. Esse é o negócio. E como virou ali uma espécie de paleta mexicana, né? Não, compra aqui porque é renda garantida. Vou falar um dos motivos mais pra frente sobre esse negócio de renda garantida. Mas não faz sentido, porque você tá colocando dinheiro num negócio que não vai dar a renda que você espera, principalmente quando você bota uma administradora, mas já vou falar sobre isso. Segundo motivo, pouca gente mora efetivamente no estúdio por muito tempo. O que eu quero dizer com isso?
você investiu no estúdio, vamos pensar agora como negócio, tá? Você compra um estúdio para fazer Airbnb. Até aí, beleza, você de fato pode ter uma boa rentabilidade a depender do valor que você paga nesse estúdio. Lembrando que quando você compra uma propriedade, você não tem só o valor da compra da propriedade, você tem que reformar, você tem que pagar documentação, etc. Várias coisas para chegar ali no valor total que você investiu naquele estúdio. Você tende a ganhar mais com o valor de diária no estúdio? Sim, porque é igual uma pizza. Se você compra só o pedaço da pizza, é mais caro, né, dependendo de onde você compra, do que comprar a pizza inteira, né? E a pizza inteira é mais barata porque você compra aquele pacote. Então, para você alugar um estúdio, né, falando como negócio agora, você é proprietário do imóvel e você quer ganhar o máximo que você puder com esse estúdio. Das duas, uma. Ou você vai alugar a fatia, ou seja, vai alugar por diária, ou você vai alugar mensal, né? Ou seja, vai colocar um inquilino ali por 12 meses, 30 meses e tudo mais. Só que o ponto é que, estrategicamente falando como negócio, o estúdio não tem tanto uma característica de moradia de longo prazo. Ou seja, se eu, Rômulo, quiser procurar um lugar para morar, o estúdio, ele em tese, é mais barato, certo? Porque ele é menorzinho. Só que ninguém fica morando muito tempo num estúdio. Às vezes a pessoa conhece, vai morar com outra pessoa ou tem filho, então esse lugar acaba ficando pequeno e até meio claustrofóbico, principalmente pelo fato de que R$3.000 por um estúdio numa cidade grande como São Paulo é uma grana. R$3.000 só de aluguel, porque ainda tem o IPTU, o condomínio, etc. A pessoa vai pagar, sei lá, R$4.000 e pouco para viver num lugar de 25 metros quadrados. Não faz sentido. Como negócio, não faz muito sentido. Ah, não, mas é na Vila Madalena, é em Pinheiros. Tudo bem, tá tudo certo. Se você conseguir alugar o seu estúdio por esse valor, maravilha. Isso que eu tô falando de São Paulo, capital. Mas eu, pensando como inquilino, eu ia falar, bom, o que eu posso fazer com R$3.000? Qual é o imóvel que eu posso conseguir com R$3.000 nessa cidade? Talvez eu consiga um imóvel de 2 quartos. Beleza, o bairro é um pouco mais simples, talvez, ou nem tão privilegiado como tá perto da Paulista, ou em Pinheiros, ou coisa assim. Até que ponto vale? Então, estrategicamente, como proprietário, o estúdio ele cumpre uma função, mas ele tem limitações dessa função e até por uma questão de experiência, a gente já alugou vários estúdios no modelo tradicional. E quando a gente alugava muito bem o estúdio, mandamos bem, caramba, alugamos super com preço mais alto e tal, nem sempre as pessoas ficam por mais de 12 meses, porque ou elas vão para um outro lugar mais barato, porque aí sim elas moram por mais tempo, ou elas saem para procurar um outro estúdio que seja mais barato do que o que ela está pagando. Então veja, não compensa tanto assim para alguém morar por muito tempo em um estúdio. Se você pega, por exemplo, o quinto andar, considerando a sua rentabilidade como proprietário, você vai fazer um contrato ali de 12 meses, certo? Você como proprietário vai pagar o primeiro aluguel para o quinto andar, mais a comissão ali mensal de um contrato, que varia de 7% a 9,5%. Nós vamos colocar 10% só para a gente arredondar a conta e eu vou tirar a vacância do período que você leva para alugar esse imóvel, tá? Claro que cada caso é um caso, mas vamos supor que você leve 1 mês, 2 meses para alugar esse seu estúdio. Você está perdendo receita aí, quer dizer, você está deixando de ganhar e perdendo porque você tem ali a questão do condomínio que você tem que pagar, etc. Então, em um ano, se você paga a primeira comissão de um aluguel para o quinto andar, por exemplo, ou para a imobiliária, e mais 10% de comissão, você está pagando no ano 2 aluguéis. Então aquele aluguel que você conseguiu por R$3.000, na verdade o que vai para o teu bolso não é 3.000, é bem menos de 3.000. Até aí, beleza, né? É uma questão de modelo de negócio. Aí o cara sai depois de 12 meses. Você vai ter que fazer esse processo de novo. Você vai ter que ter um período de vacância, e vamos torcer para que esse período não seja longo, né? Mas que seja 1 mês, por exemplo, você vai ter ali 1 mês que você deixou de ganhar e ainda teve prejuízo com os custos fixos desse estúdio. E, mais uma vez, se essa pessoa ficar 12 meses e sair, você vai ter que ter, de novo, mais um custo de aluguel, de comissão do primeiro aluguel, mais as comissões da gestão desse contrato. Então, às vezes, a limitação do estúdio para aluguel tradicional também te traz uma consequência, não vou dizer ruim, mas traz uma limitação de negócio. Coisa que quando você tem um imóvel de 1 quarto, você já expande a sua possibilidade de ter mais negócios. Por quê? Num lugar de 1 quarto, por exemplo, em que você tem separado, né, os ambientes separados, você tem um quarto, você tem uma pequena sala, uma cozinha que pode até ser integrada com a sala e um banheiro separado. Isso já dá um pouco mais de conforto para aquela pessoa morar um pouco mais de 12 meses, por exemplo. Então,
eu preferiria hoje comprar um imóvel de pelo menos 1/4 do que um estúdio. O estúdio, obviamente, ele tem o seu valor, principalmente para pessoas que vão ficar pouco tempo, 2, 3 dias, 4, 10, 15 dias. O estúdio ele é um custo-benefício interessante. Agora, coloca aqui no comentário, você moraria 30 meses em um imóvel de 1/4 ou você moraria 30 meses em um estúdio em que a única parte segregada seria o banheiro? Tenho certeza da sua resposta, mas coloca aqui nos comentários o que você se sentiria mais à vontade. Terceiro motivo que eu não recomendo que você hoje compre estúdios. Estúdio virou a paleta mexicana dos apartamentos residenciais. Por quê? Porque cada lugar que eu olho, cada bairro que eu vou, você vê um prédio de estúdio subindo. E lembrando que estou falando da cidade de São Paulo ou grandes capitais que estão fomentando essa lógica de estúdio. Então aqui em São Paulo você tem estúdio a dar com pau. Todos os bairros bons, você pega os bairros super consolidados, todos eles você vai ver um estúdio atrás do outro sendo levantado. Um exemplo disso, na região lá do Allianz Parque, que é a região ali de Perdizes, Pompeia, eu administro 8 propriedades lá e não para de subir estúdio. Quer dizer que lá é uma região ruim? Não, é uma ótima região para isso. Quer dizer que tem uma boa demanda lá? Com certeza tem uma boa demanda. Mas até quando? Porque quando tem uma boa demanda e uma oportunidade que, obviamente, é uma boa oportunidade, você vai ter construtoras e pessoas, obviamente, querendo investir naquele lugar para capturar essa boa oportunidade que aquele estádio e aquela região atraem de pessoas, certo? Então, naturalmente, você tem um preço de diária que sobe em função da demanda local daquele lugar. Beleza. Mas até onde isso vai? E aí, o que você vê? Você vê um fenômeno de que cada vez mais estão construindo mais propriedades e mais propriedades e mais propriedades, até o ponto em que hoje, por exemplo, nas propriedades que eu administro lá, você não tem uma rentabilidade bizarramente alta, porque tem muita gente concorrendo, tem muita gente para absorver aquela demanda. Então, não é que o lugar é ruim, mas é que tem tanta gente ali competindo pelo mesmo público que aquilo se torna não muito interessante pelo preço que as construtoras estão passando, que olha, aqui é maravilhoso, olha só como aqui você pode ter uma rentabilidade assim, 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 assado. E aí você paga, como eu falei no exemplo de um dos motivos anteriores, que você vai pagar lá R$500 mil, R$600 mil num estúdio para dar uma renda que não vai condizer com a oferta ali, com a demanda específica que vai te trazer uma rentabilidade proporcional. Só um parênteses aqui importante. Se você está numa cidade em que não tem estúdios ou ainda está começando essa onda de estúdio, talvez seja uma boa oportunidade sim. O que eu estou dizendo nesse vídeo aqui é exclusivamente de São Paulo capital, tá? Que tem essa coisa que agora virou uma febre você comprar estúdio para achar que você vai ficar rico ganhando uma puta grana com o Airbnb. Dá para ganhar dinheiro? Com certeza dá. Tem gente que ganha muita grana com estúdio? Sim. Eu tenho alguns estúdios aqui que faturam R$10 mil por mês bruto, tá? Outros que chegam em R$6, R$7 mil. Quando você coloca uma administradora para fazer essa gestão, claro que você tem um pedaço que você vai pagar para essa gestora por conta desse serviço que ela está prestando para você. Agora, se você vai fazer sozinho, você vai comprar para você tocar, plenamente possível você tirar ali bruto 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, às vezes até um pouco mais, dependendo do bairro que você está, da infraestrutura do prédio, do que você oferece, entre várias outras coisas. Então é plenamente possível. Mas, por isso que eu falei, a qual preço? Qual é o preço de aquisição que você está comprando este imóvel? Porque é muito fácil, eu como corretor, falar assim, olha, você vai ganhar R$10 mil por mês com esse imóvel, bruto. Só que você tem que tirar isso, vai sobrar 2 contos para você, a depender do modelo que você usa de gestão. Aí eu te vendo a R$700 mil o imóvel, você fala, porra, aí não faz sentido, entendeu? Quarto motivo, esse é bem interessante, a suposta renda garantida, que é o quê? O que algumas incorporadoras fazem? Eles te vendem, por exemplo, a 600 mil, como é esse exemplo que eu te falei nos motivos anteriores, que o proprietário comprou esse imóvel já atrelado a uma gestora. Aí o que acontece? A incorporadora fala assim, olha, você vai pagar 600 mil nesse empreendimento, nessa unidade, só que a gente vai te dar uma renda garantida durante 12 meses de R$4 mil. Aí o cara pensa, bom, vou pagar 600 mil, vou tirar ali R$4 mil, me parece razoável. Só que pensa comigo, você vai pagar 600 mil, sendo que o imóvel não vale 600 mil, ele não vale nem 400, entende? E aí você está recebendo
R$4.000, ou seja, é 1% daquilo que de fato vale. Só que você está adiantando R$200.000 a mais. Por exemplo, você está pagando R$600.000 e os caras vão te dar de cashback o valor da renda garantida ao longo do ano. Aí sabe o que acontece? Depois de 12 meses, já passou a renda garantida, eles já te venderam a 600 mil, e aí você vê que na verdade aquela renda que vai sobrar para você não vai chegar a R$4.000. Ela vai chegar a 2,5, 2.200, 1.800. Aí você fala, pô, paguei R$600.000, ele tem que me dar, sei lá, que dê 0,5%, né? Que é o que a gente chama. 0,5% dá R$3.000, limpinho na sua mão. Coisa que é bem menos de 0,5% nessa lógica que eu tô falando. E isso acontece, as pessoas compram pagando uma bolada achando que estão fazendo um bom negócio. Mas no final das contas é um péssimo negócio. E outra, por R$600.000, será que esse imóvel vai se valorizar a ponto de chegar a 700, 800 mil, 900, R$1 milhão? Se chegar, a coisa não vai ser muito real, você concorda? Lá no Rio de Janeiro, estão vendendo estúdios a R$1.800.000. Eu acho um absurdo. Ah, mas é Rio de Janeiro, tal. Legal, beleza, dá para conseguir uma rentabilidade boa? É possível, só que, obviamente, o vendedor ele vai vender sempre o que é mais maravilhoso. Pô, pode chegar a faturar R$15.000 no ano novo, beleza, então quer dizer que o imóvel vale R$1 milhão? Não, porque é um estúdio. Entendeu? Só que as pessoas compram a ideia de que o estúdio é sempre maravilhoso, entende? Então esse é o perigo de você ir na conversa de um corretor, na conversa da renda garantida, na conversa de um projeto que é muito incrível, maravilhoso. Toma cuidado, porque senão você vai cair nessa, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Ah, Rômulo, mas eu comprei. Tanto é que nessa conversa com esse proprietário, ele falou, não, Rômulo, você tem direito à sua opinião. Eu falei, não, tudo bem, o imóvel não é meu, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser e é óbvio que eu torço para que ela tenha o máximo de rentabilidade possível e o máximo de valorização patrimonial possível. Aí sabe o que eu fiz com esse proprietário? Eu falei, cara, vamos lá no quinto andar, vamos dar uma olhada nos estúdios hoje que estão sendo vendidos na região. E aí eu fui olhar lá com ele, você pode fazer esse exercício dentro do quinto andar, você vê. Qual é o valor real que as pessoas estão anunciando lá? E tem uma calculadorazinha do quinto andar que você vê a média de negócios que estão sendo gerados. Sabe quanto estava valendo um estúdio na região? R$400.000. E eu já acho R$400.000 muito. Então, fica a seu critério. Se você quiser pagar R$500 mil no estúdio de 25 metros quadrados, fique à vontade. Aí, nessa reunião com o proprietário, porque a ideia dele era tirar dessa administradora e trazer para mim. Do tipo, pô, se essa administradora não tá fazendo um bom trabalho, eu vou colocar pro Rômulo, porque o Rômulo é o cara que manja do Airbnb e ele vai me trazer mais rentabilidade. O que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu não vou conseguir te entregar muito mais do que você já tá recebendo. Eu poderia te enganar, falando assim, não, deixa comigo porque eu vou mudar o seu cenário. Não dá para brigar com algumas coisas. É a realidade de mercado. A gente pode fazer melhor ou pior, pode ganhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender de uma série de circunstâncias. Mas fazer algo completamente fora da curva para um estúdio que não tem nada demais, é normal, bem montado, legal, bonito, mas não vai fazer algo extraordinário ser diferente. Não é um lugar de luxo, não é um lugar que as pessoas pagam pela experiência de estar nesse lugar, sei lá, que nem uma cabana, que a galera às vezes gasta R$200 mil para fazer uma cabana e cobra R$1.000 a diária no fim de semana. Ou seja, 2 diárias de sexta para sábado e de sábado para domingo, R$2.000, ou que seja R$1.500. Para uma propriedade de R$200 mil, 250 mil ou R$300 mil, entende? É outra relação. Uma diária num imóvel de cidade, de estúdio, dificilmente você vai cobrar mais de R$300, a não ser que tenha um show, a não ser que tenha um evento extraordinário assim que você consegue cobrar mais. Só que são eventos esporádicos, né? Só que as pessoas vendem a ideia de que é sempre maravilhoso, mas não é tanto assim. E o quinto e último motivo é modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio que você vai trabalhar? Além de você escolher, como eu te falei, ou o tradicional ou o de temporada, que são modelos também que você pode escolher, uma outra forma de você trabalhar esse imóvel é: você vai administrar ou você vai colocar uma administradora profissional? Por que eu tô te falando isso? Até vou deixar aqui um podcast que a gente gravou com a Ana, que tem 3 Airbnbs, e ela financiou os imóveis e ela faz tudo. Ela faz a limpeza, ela faz o calendário, ela precifica, ela cuida de tudo. Nesse modelo, que é quando o proprietário cuida da propriedade de ponta a ponta, desde o atendimento pro hóspede, calendário, criação do anúncio, limpeza, tudo isso é um modelo de negócio em que é plenamente possível você faturar muito bem com o seu estúdio.
tá? Você pode ganhar, como eu falei, 9, 10 mil reais bruto. Agora, se você coloca uma diarista para te ajudar, supondo que você tenha 7 checkouts ou 7 locações no mês, você paga ali, vou colocar bem baratinho, 100 reais a cada visita, né? Você vai pagar 700 reais de custo. Então você tem que pagar o custo da plataforma do Airbnb, o custo da diarista, o custo dos produtos de limpeza, papel higiênico, condomínio, água, luz, internet e etc. Certo? Então isso tudo gera um custo, fora se você tem um financiamento. Então pensa só, se você está disposto a você, como proprietário, fazer a gestão do próprio imóvel, aí pode ser um ótimo negócio. Então junte a fome com a vontade de comer, ou seja, um ótimo negócio que é fazer aluguel de temporada com um preço de aquisição adequado, por exemplo, que é o mínimo que você conseguiria pagar, né? Assim, em vez de você pagar 600 mil no estúdio, como é que você pode achar um estúdio com uma boa oportunidade por metade desse valor? Aí sim você consegue ganhar um valor maior e economizar com seus custos. Porém, no entanto, você vai ter mais trabalho para fazer essa gestão do que, por exemplo, deixar com uma administradora. Aí entraria no outro modelo de gestão, que é quando você contrata uma empresa de gestão profissional, como é o caso da minha aqui no canal do Anfitrião. Não é só aqui no YouTube que eu estou, nas redes sociais, estou gerenciando propriedades também de pessoas, sejam estúdios, sejam apartamentos de 1 quarto, 2 quartos. Então, como que é a conta? Você tem que considerar que quando você deixa esse imóvel na mão de uma administradora, você tem de custos. Vamos supor que você faturou 8 mil reais. Geralmente, o que vai sobrar na tua mão é 40% desses 8 mil reais, tá? Por quê? De 8 mil reais você tem que tirar comissão da plataforma, comissão da administradora, água, luz, internet, PTU, taxa de limpeza, um monte de coisa, e aí, mesmo que o seu imóvel fature 8 mil, vai sobrar para você 2 mil reais, 1.800, às vezes 2.500, se você colocar tudo na ponta do lápis, fora financiamento, caso você tenha esse financiamento. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Principalmente eu que faço gestão para outras pessoas. Não é desencorajar você a investir em estúdios, mas hoje eu não acho que a conta feche se você for fazer uma administração com uma administradora, tá? Uma empresa de gestão como a minha, por exemplo. Você vai se frustrar e você vai ter um ganho menor, a não ser que você faça a gestão do seu próprio imóvel, saiba fazer em alta performance também, porque quando você traz para uma administradora, essa administradora vai fazer a gestão em alta performance, ou seja, check-in, check-out o máximo que puder, no mesmo dia. Às vezes o anfitrião não consegue fazer isso porque ele tem uma outra atividade, um outro trabalho em que ele não consegue rentabilizar o máximo que ele pode do período ali, do mês, para auferir o máximo de renda possível, tá? Agora, se você trabalha com uma diária, por exemplo, você pode ter de taxa de limpeza, às vezes R$1.000, R$2.000 só de taxa de limpeza, que você mesmo pode fazer a limpeza ou contratar alguém, caso você tenha mais de um estúdio, como a Lili, vou deixar o card aqui do podcast que a gente gravou com a Lili. A Lili tem 5 estúdios e ela tem uma diarista que ela contrata a CLT para ajudar com a limpeza. Aí sim, também é um bom negócio para você fazer. Então tomem cuidado com essas pegadinhas que a gente vê aí no mercado, prometendo que simplesmente só pelo fato de ser estúdio é maravilhoso, rentável, tudo de bom, tudo maravilhoso. Não é bem assim. Antes de eu falar qual tipo de negócio hoje eu acho que vale a pena para que você invista o seu dinheiro no mercado de aluguel, no mercado de temporada ou no mercado de compra de imóvel para valorização, coisa assim. Se você gostou do que eu já falei, deixa aqui o seu joia, falando, ó, Rômulo, curti, aperta o botãozinho do joia aqui e é nóis. Vamos lá. Nos próximos meses, não sei quando, mas na próxima aquisição que eu fizer, eu já comprei um estúdio de 19 metros quadrados e na época eu paguei muito menos do que se vende hoje. Não vou falar quanto que eu paguei, fica para nossa turma fechada lá que eu abro todos os números para vocês. Mas o que eu investiria hoje? Eu colocaria energia em encontrar bons projetos de pelo menos um quarto. Um quarto ou 2 quartos, tá? Você não precisa ter um imóvel gigante, né? Ou seja, de um quarto pode ser 30 metros quadrados, 2 quartos pode ser de 35 a 40 metros quadrados. Eu vejo um potencial muito maior aí, por todos os motivos que eu falei anteriormente, do que investir simplesmente em um estúdio. E uma outra coisa, eu tenho uma certa resistência em investir em NRs. Já fiz um vídeo sobre NR, vou deixar aqui também o vídeo que a gente falou sobre NR. Inclusive, esse vídeo, esse proprietário que eu falei, que pagou 600 mil reais, a unidade dele é NR, ou seja, nem botar gente morando ele pode, porque pela regra aqui de São Paulo, você não pode colocar alguém morando ali, um inquilino fixo, morando por mais de 90 dias. Você não pode fazer isso, ou seja, você limitou mais ainda o seu negócio. Então,
eu optaria em unidades residenciais de pelo menos 1/4 ou de 2/4, mas também não precisa ser muito maior ali do que 40, 50 metros quadrados, já está de bom tamanho. Mais do que isso, aí você vai pagar muito caro no imóvel que não vai necessariamente te trazer uma renda. Se a gente estiver falando de investimento, renda de aluguel, comparado ali a estúdios, eu acho que o caminho é imóveis de 1/4 ou de 2/4, a depender do valor. Se você quiser fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões 5 estrelas ou de gestores profissionais de temporada, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você possa ficar na lista de espera e receber um e-mail nosso com um convite para fazer parte dos nossos eventos e das nossas turmas quando elas abrem e que a gente lança aí ao longo do ano, para você aprender a gerir imóveis no Airbnb ou gerir uma empresa que faz gestão de imóveis no Airbnb. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você investiria em estúdio? Quanto que você pagou no seu estúdio? O que você acha? Estão cobrando caro? Como que tá na sua cidade? Conta aqui embaixo nos comentários para mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.